Então, isso aí é porque o ensino teológico é uma coisa, eles fazem mais pela lógica. Agora, tanto Moisés como Elias, eles também foram arrebatados. Enoque e Elias foi arrebatado. E a Enoque não apareceu mais, mas o Elias apareceu lá em São Mateus 17, junto com Moisés. Não foi com Enoque, junto com Moisés, e apareceu conversando com Jesus. Então o irmão Brana, ele fala que a Bíblia ela tem a tipologia e tem a numerologia. É a maneira que ele via a Bíblia e conseguia explicar. Porque a Bíblia diz assim, tudo que Salomão diz, tudo que já foi. Tudo que acontece hoje já aconteceu há outro tempo. E Deus pede conta do que se passou. Então, Paulo, lá em 1 Coríntios 10, diz assim, ó, tudo ficou escrito para aviso nosso. O que aconteceu com outros acontece de novo, porque o ser humano é o mesmo em qualquer tempo. Só acontece as mesmas coisas, mas em tempos diferentes. Então, Moisés, ele morreu e depois ele ressuscitou. O anjo veio e ressuscitou Moisés e levou ele. A irmã Brana diz que Moisés simboliza os crentes, o povo de Deus que morre e depois ressuscita. E Elias representa o povo que está vivo e arrebatado, para cumprir lá o que está lá em 1 Coríntios 15. Não é? A trombeta soará e os que dormiram em Cristo ressuscitam primeiro, e nós que estivermos vivos seremos transformados junto com eles e subiremos a encontrar o Senhor. Por isso que apareceu Moisés e Elias ali, que Moisés representa a igreja que dorme, né, mas que tem um poder vivificador, e ela ressuscita e vai embora. Isso a contragosto do diabo. Porque lá na carta de Judas diz que Satanás foi, quando Moisés morreu ali, o diabo foi lá para pegar, diz, agora ele não morre, ele é meu. No Velho Testamento não tinha direito de ressuscitar. Mas o anjo do Senhor, provavelmente Gabriel, chegou lá, levantou Moisés, né, trouxe ele de volta, e aí, quando levantou ele, aí falou. Satanás chegou e não queria, o anjo disse, que o Senhor te repreenda. Aí só falou que ele levou Moisés embora. Então essa é a vida, a morte e a ressurreição da igreja. E o Elias representa aquele povo que está aí peregrinando, de repente Deus leva embora. É os vivos que não vão ver a morte. Agora o Enoque, ele é o tipo, o irmão Brano fala que o Enoque, ele é o tipo perfeito da noiva. Tipo perfeito assim, que eles estão vivendo uma vida, como estávamos falando aqui na palavra, na obediência, e eles então vão desaparecer. Esse é o arrebatamento no final. Eles serão tirados para não ver a morte. Eles não vão ver a morte. Então ele é o tipo perfeito da igreja noiva no final. Que os que estiverem vivos seremos transformados e subiremos. Quer dizer, então não vai ver a morte. Agora o Elias, ele volta com Moisés lá no tempo da tribulação para Israel. E depois deles pregarem lá e salvar os 144 mil, eles vão ser mortos. Moisés e Elias é morto, lá está Apocalipse 11. Fica 3 dias e meio morto. Eles dizem que eles não permitem nem ele ser sepultado, que é para fazer festa, para fazer glória, porque Moisés e Elias vai estar aterrorizando o mundo na época. Aquelas pragas que teve no Egito, vai ter tudo de novo. Moisés vai trazer tudo de novo no mundo. E não vai ser só no Egito, vai ser no mundo todo. Vai ser Moisés, Elias e os 144 mil. Isso, e os 144 mil os que vão ser salvos. Quem tem o poder é Moisés de trazer praga. E quem tem o poder de fechar para não chover 3 anos e meio, vai ser Elias. Então não vai ter chuva, vai ser um tempo de calamidade na terra. Entendeu? 3 anos e meio sem chover e praga para tudo quanto é lugar no mundo. Já está tendo e vai ter muito mais, porque vai ser coisa visível. Então, pastor, Enoque já tinha um corpo teofânico? Não, o Enoque era uma pessoa normal, igual nós mesmo. Só que Enoque agradou tanto a Deus, agradou tanto que Deus o trasladou. Quer dizer, levou ele, Enoque, e ele é o tipo da igreja noiva que é arrebatado, que desaparece. Entendeu? E ninguém foi Mas ele não foi transformado, não, pastor? Eu não sei como que... porque para Deus não tem impossível. Né? Então é coisa sem explicação. Porque a gente sabe que para viver lá no paraíso é num corpo celestial.
teofânico. E o corpo de glória mesmo é o corpo glorificado, é lá depois do milênio. Jesus teve porque ele completou a obra, ele é o primeiro da ressurreição. Quando ele levantou da sepultura, ele estava num corpo glorificado e subiu. Para ele, isso aí foi possível. Então, eu não sei se Enoque já está no glorificado, está no celestial ou está no físico. Então, a gente não sabe. A gente só sabe assim que o Elias também foi levado no corpo físico e como que ele está. Entendeu? Ele apareceu num corpo teofânico junto com Moisés ali e com Jesus. Mas ele vai ter que voltar para morrer. E para voltar e morrer, ele tem que estar no corpo físico. Entendeu? Então, são coisas misteriosas. Só que isso aí é uma coisa para a gente crer e pronto. Entendeu? E deixa Deus resolver como que ele está fazendo isso aí, a gente não sabe. Agora o Enoque, ele é assim, ele é o símbolo, inclusive está lá em Judas, lá, eis que Enoque vem com milhares dos seus santos, né, com milhares de santos. Então mostra que o Enoque, ele é o tipo da noiva perfeita, que morreu, ou melhor, que tá andando aqui, né, e ela vai ser transformada num abrir e fechar de olhos e vai desaparecer no final, sem ver a morte. Enoque não viu a morte. É o único homem que não viu a morte. Até Jesus viu a morte. Só que a morte não dominou ele, porque ele é eterno. Né? Então ele nos representou, salvou a gente e ele é glorificado do mesmo jeito depois. Agora o Enoque nunca morreu. Então é um mistério muito grande. Até perguntaram ao irmão Brana, e Enoque? Fala alguma coisa sobre Enoque. Ele diz, essa também é uma pergunta que eu tenho na minha mente. Está vendo? O próprio irmão Brana, essa é uma pergunta que eu tenho na minha mente. E Enoque, como que está? Onde é que ele está? Entendeu? O que aconteceu? Então são coisas misteriosas. Então a gente sabe que é muitas coisas que tem na Bíblia que a gente está lá em Deuteronômio dizendo assim, ó, que as coisas reveladas são para nós e para nossos filhos, mas as coisas ocultas são para Deus. Então é por isso que a noiva da palavra, ela não questiona. Entendeu? Porque se você for questionar, você começa a querer entrar na lógica. O questionamento é lógica. Escuta, como é que é isso? Aí depois que explica tudo 100%, aí a pessoa diz, tá, mas mesmo assim não acredita. Entendeu? Porque o intelectual, a parte intelectual, ela não é tudo. Ela é uma parte só. A parte verdadeira é a fé. O justo viverá pela fé. Se você crê no sobrenatural, vamos dar um exemplo aqui. A gente está falando de arrebatamento, a igreja trabalha, vamos ser arrebatados. Agora me prova isso aí para você ver. Me prova que você vai ser arrebatado. Entendeu? Não tem como provar nada. Entendeu? Não, mas eu vou. Mas me prova. Porque para poder sair daqui para ir para o Piauí, você tem que comprar passagem de avião, entrar no avião, é um processo mecânico. Você tem que ir e aquilo ali, ó, tem um custo muito elevado para você ir. Daqui a pouco você está lá no Piauí, puxa, eu não estou nem acreditando que eu estou aqui, mas se você olhar, procurar a prova, você vai ver, tá a passagem, tem o piloto, tem todo mundo, é ali uma mecânica. Aí você acredita. Agora, no sentido, você sair daqui, vamos dar um exemplo de Filipe. Filipe pregou para o eunuco, batizou o eunuco lá, aí o eunuco saiu jubiloso, dando glória a Deus, e Deus arrebatou Filipe ali, e ele apareceu em Azoto. No outro lugar, sem ir na carruagem, sem pegar avião, sem sair correndo, sem nada. Ele simplesmente foi levado para outro lugar. Tá vendo? Agora explica isso, como é que ele fez isso? Não tem explicação. Como é que você vai explicar, por exemplo, Jesus pregou, fez todo aquele trabalho e de repente ele começou a subir do chão, levitando, e foi subindo e logo uma nuvem o ocultou e ele desapareceu. Como é que explica isso? Não tem como explicar. Ou você tem que acreditar no sobrenatural. Então, a noiva da palavra, é por isso que você começa, você para com a mentira, para com o roubo, para com os vícios. Não é você mesmo que quer, é porque você está crendo numa coisa especial, que aquilo vai te dando um ânimo, uma força e você vai fugindo. Daqui a pouco você diz, olha, tem 10 anos que eu não fumo, tem 20 anos já que eu sou crente, eu parei com aquilo, e minha família está tudo lá socada nisso, eu tenho um bocado de amigo que ficou lá, e eu não gosto mais disso, eu não quero isso. Você foi liberto daquilo porque a fé, ela puxa a pessoa para o sobrenatural. Ela leva. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque tudo de Deus é sobrenatural.
É igual aqui, ó, a gente está falando aqui, ó, eu gosto de uma expressão do irmão Brando, ele diz assim, ó, se você crê que Deus está aqui, ele está. Se você não crê, ele está do mesmo jeito. Porque ele é onipresente. Onipresente, ele está em qualquer lugar ao mesmo tempo, porque ele é que é o gerador da vida. Ele é o centro de tudo. Agora, como é que você vai ver esse Deus e me prova que ele está aí? Você não tem como provar. Você só tem que acreditar e trabalhar e operar, e aí a coisa vai melhorando na sua mente, no coração, vai melhorando tudo. Muda tudo. Agora, se a gente for só materialista, a gente, não vejo nada disso não. E conversa, e tal. E aí a gente se arrebentando, aí o cara está viciado, o cara entra, porque o ser humano é assim, ele não fica vazio. Ou ele vai para a igreja ou ele vai para o clube. Entendeu? Ou ele é uma pessoa que faz o certo ou ele faz o errado. Porque não tem como ficar vazio. A gente é uma coisa mecânica, a gente é uma coisa, um ser vivo, né? Inteligente, que a gente pode ter emoções e decisões. Então a gente faz alguma coisa. Você pode ver, se você ficar quieto, sentado num lugar só, vou ficar só sentado aqui, sua mente vai a 1000. Entendeu? Aí você fica rico, fica pobre, você sua, você chora, você sorri, entendeu? Você fica melancólico, você diz, vou lá, aí diz, não vou não, entendeu? Você fica, é um ser vivo inteligente. Então a gente pode inventar qualquer coisa, mesmo sentado, sozinho. Agora por isso que é melhor você optar pelo que é correto, pelo que é verdadeiro. Porque a gente, como é inteligente, você sabe que se você plantar, você vai colher. Porque outros já plantaram e estão colhendo. Aí você sabe que você vai também fazer. Mas você pode chegar e dizer assim, não, eu vou esperar o outro plantar lá, depois estiver já colhendo, eu vou lá para fazer uma visitinha. Então a gente pode inventar qualquer coisa, o ser humano é inteligente. Entendeu? Então quem foi que fez tudo isso? Deus. Eu acho até importante, uma pessoa falou assim, alguém que botou um relógio no lugar, deixou um relógio lá, né? Tem um relógio lá no chão, o outro chegou e achou o relógio. Achei o relógio. Aí ele diz assim, esse relógio aí não é obra do acaso. Aí você pode olhar esse relógio funcionando, como a gente já tem essa certa experiência, já viu, a gente sabe que tem uma pessoa que fez esse relógio. Entendeu? Aí depois você vai ver que tem uma empresa que faz as peças. Aí tem outra empresa que faz a correia. Aí tem um monte de gente trabalhando só por causa disso aí. E tem um mentor, o primeiro mentor que inventou esse relógio. Então, quer dizer, sempre tem alguém por trás de alguma coisa. Então tem esse Deus, ele está por trás de tudo. Só que ele é tão simples, tão grande, tão poderoso, que ele se esconde. Você está olhando para ele e não vê ele. Então esse é Deus, é o ser. Ele é onipresente, onipotente, onisciente. Aí, passa tudo. Um dia desse a gente era criança. E aí, quando de repente você está olhando, você já está com 50, 60, 70, e você está vendo a notícia de outros aí que já morreu. Quer dizer, então nós estamos nessa fila. Se Jesus tardar a buscar a gente, vai todo mundo ficar chorando no sepultamento do outro lá. Entendeu? Mas ele estava aqui ontem, ele estava aí. Pois é, já passou. Aí a gente fica olhando assim para aquelas pessoas que morreram, e diz, onde eles estão aonde? E Deus continua, a palavra que a gente prega, que a gente lê, as coisas, é só perpetuando, entendeu? Não muda nada. A Bíblia que foi escrita há 2000 anos atrás, você lê ela do mesmo jeitinho hoje aí. Não muda nada. Então isso é uma coisa sobrenatural. Então é por isso que a noiva da palavra é assim, você crê acima da suspeita, de qualquer suspeita. É igual confiança, quando você confia numa pessoa, confia na pessoa. A pessoa pode estar até fazendo coisa errada lá e você confia, só vai descobrir depois, mas você confia que você nem não liga. Então quando você confia em Deus, entrega tudo na mão de Deus, Deus não está fazendo nada errado. Agora, aos olhos do incrédulo, do agnóstico, aí das pessoas, assim, livre pensador, há injustiça demais. Deus é injusto. Deus não devia ter feito isso. Por que está acontecendo isso? Por que está acontecendo aquilo? Eu não sei se lembra daquela parábola que eu já contei o cara foi cortar o cabelo lá no barbeiro, aí sentou o barbeiro lá e cortando o cabelo lá e falando para a pessoa lá, eu não creio em Deus. Aí ele diz, não, mas Deus existe, Deus está aí, Deus faz tudo. Não, eu não creio. Porque se Deus existisse, não tinha tanto miserável
Aí, pessoa pedindo esmola, passando fome e tudo mais. Que Deus não pode ser ruim. Diz que Deus é amor, Deus não pode ser ruim fazendo essas coisas. Então não tem. Quer dizer, o cara é questionador, entendeu? É um livre pensador. Aí o outro pegou e foi embora. Quando estava lá fora, voltou e disse: olha, escuta, eu não acredito em barbeiro, não. O cliente falou: eu não acredito em barbeiro, não. Barbeiro não existe, não. Aí ele falou: mas não existe como? Eu estou aqui, eu acabei de cortar o seu cabelo, eu estou aqui. Ele disse: não, se existisse barbeiro, não existia tanto homem barbudo e cabeludo no meio da rua. Aí ele disse: não, mas eles estão desse jeito aí porque eles não vêm a mim. Se eles viessem aqui, eu ia cortar o cabelo dele. Ele falou: ainda agora eu entendi por que você não crê em Deus. Você nunca foi até ele. Nunca procurou. Entendeu? Então, essa é a moral da história. Então, a gente, como é inteligente, tem resposta para tudo. Só que, assim, a pessoa que é de Deus, ele não questiona. Ele crê somente. Lembra que Jesus falou para aquela mulher grega lá? Falou: ó, não é lícito tomar o pão dos filhos e dá-los aos cachorrinhos, dá-los aos cães. Ele estava falando uma linguagem simbólica, falando dos gentios que são como cães, que era a pessoa que idólatra, cheia de coisa, e ele só veio para os filhos dele, para os judeus. A mulher, se fosse um da gente ali naquela hora, a gente ia ficar logo aborrecido. Né? Eu falei: isso aí que é o pregador que está salvando gente, eu estou com a necessidade, ele está me chamando de cadela. Entendeu? Então tem pessoa que já leva para o lado errado, aí você perdeu. Mas a mulher não, ela foi mais humilde ainda. Ela disse: mas os cachorrinhos também comem da migalha que cai da mesa do Senhor. Tá vendo? Isso é humildade. Aí Jesus disse: mulher, grande é a tua fé. É isso aí o segredo. É você crer no sobrenatural para você conquistar o que você quer. Entendeu? E lutar por isso. Aí ela foi curada, a filha dela foi curada. A mulher do fluxo de sangue, qualquer cura, qualquer milagre é assim. Jesus diz: você crê? Se crê, você vai receber. Crer é acima da suspeita. Você não tem que ficar inventando. Não, mas não é bem por aí. Não é bem assim. Não, o pastor falou, o pai falou, a mãe falou, mas eu não vejo assim. Então você vai se dar mal. Porque tem